Expulso aos 18 anos para que meu quarto pudesse ser o escritório do meu irmão. Encontrei o sucesso sozinho. Antes de começarmos, se você gosta de vídeos como esse, se inscreva no canal. Agora, vamos lá. Eu tinha 18 anos quando fui expulso de casa, porque meus pais decidiram que meu quarto deveria ser transformado no escritório do meu irmão, Derek. Eles alegaram que isso seria uma solução para ele estudar sem distrações, como se isso justificasse a decisão de me mandarem embora. E, naquele momento, eu senti que minha vida estava desmoronando. Eu nunca tinha me sentido realmente aceito ou compreendido pelos meus pais, mas isso parecia ser o fim de qualquer chance de reconciliação. Meus pais, com suas expectativas irreais e sua necessidade de controle, decidiram que eu precisava aprender a vida real, como se eu já não estivesse lutando o suficiente para sobreviver naquele ambiente tóxico. A verdade é que, desde que eu era criança, já havia uma pressão constante sobre mim. Eles não me deixavam viver minha vida. Durante minha infância, fui ensinado, de forma quase impositiva, que meu futuro dependia exclusivamente do sucesso acadêmico. Não havia espaço para outros interesses, como minha paixão por filmes e atuação. Isso me tornava cada vez mais frustrado e afastado do que meus pais queriam para mim. Eu não queria seguir os mesmos passos do meu pai, que acreditava que o único caminho para o sucesso era a universidade e as provas de admissão. Mas eles não me deram escolha. Quando eu me rebelava, não era tratado como um adolescente confuso, mas como alguém que estava desperdiçando seu futuro. Nada parecia ser suficiente para meus pais, como se eles estivessem constantemente comparando meu desempenho com o de outras famílias, com seus filhos bem-sucedidos. Com meu irmão Derek, as coisas eram ainda mais complicadas. Apesar de ele ser muito mais novo que eu, meus pais o tratavam como o exemplo perfeito, o filho que seguiria o caminho certo, e não conseguiam perceber que isso também era um tipo de pressão. Enquanto eu, aparentemente, me rebelava contra tudo, Derek se adaptava, mas de uma maneira que, ao meu ver, parecia superficial. Ele se tornou o queridinho da casa. Mesmo assim, eu sempre senti uma rivalidade com ele, especialmente quando ele me lembrava de suas conquistas. Era como se a vida dele fosse uma sequência de sucessos, enquanto a minha fosse uma sequência de fracassos para eles. Eu não queria ser rival do meu próprio irmão, mas, para meus pais, a comparação era inevitável. Eles me viam como um fracasso e Derek como uma promessa. Quando meu pai perdeu o emprego, as coisas ficaram ainda mais difíceis. O dinheiro ficou apertado, e meus pais começaram a se preocupar ainda mais com o futuro de Derek e o meu. Mesmo tentando ajudar em casa e trabalhando para pagar minhas contas, nada parecia ser suficiente. Cada centavo que eu ganhava parecia ser uma lembrança de que eu não estava fazendo o suficiente para corresponder às expectativas deles. Até que um dia, em um jantar tenso, eu sugeri que não fosse necessário começar a faculdade imediatamente e que eu poderia tirar um ano sabático para trabalhar. Isso parecia ser uma opção sensata para mim, especialmente com a situação financeira da família, mas a reação deles foi algo que eu nunca imaginei. Eles ficaram tão ofendidos que, no momento seguinte, meu pai se levantou e saiu da sala, como se tivesse sido pessoalmente atacado. Minha mãe disse, com uma expressão de desgosto, que eu não me importava com o meu futuro, que eu estava jogando a minha vida fora. Antes de continuarmos com a história, veja se já é inscrito no canal para não perder nenhuma história nova. Isso foi o ponto de ruptura. No dia seguinte, meus pais entraram no meu quarto e disseram que, como eu já era adulto, minhas prioridades eram diferentes das deles. E então, sem mais nem menos, me disseram que eu precisava sair de casa. Foi doloroso, mais do que qualquer coisa que eu já tivesse vivido. Eu tentei argumentar, mas parecia que eles já haviam tomado sua decisão. Eu precisava aprender com a vida. Em uma semana, eu teria que sair. Eu estava com medo, nervoso e sem saber o que fazer. A única coisa que eu sabia era que, com 18 anos, eu estava sendo expulso da casa dos meus pais, sem aviso prévio, e sem nenhum tipo de apoio emocional. Eu me vi em uma situação que parecia sem saída. Não tinha para onde ir, e não sabia como seguir em frente. Eu fui forçado a sair de casa, mas a vida não me quebrou.
Consegui me virar. Graças ao dinheiro que consegui economizar com empregos de meio período, consegui alugar um apartamento pequeno, mas era meu. Mais importante, comecei a construir a minha própria vida, longe da pressão e das expectativas de meus pais. Passei a focar em mim, no que eu realmente queria fazer, na minha paixão por filmes e atuação. Criei vídeos no YouTube. Para minha surpresa, aquilo começou a ganhar tração. Meus vídeos começaram a ser compartilhados, eu atraí seguidores, e logo eu estava criando conteúdo em tempo integral. Com o tempo, minha base de fãs cresceu para mais de 200.000 pessoas. Eu me senti realizado, mas ainda não tinha voltado a falar com minha família. Eu sabia que eles estavam assistindo de longe, mas eu não estava mais disposto a me submeter à pressão deles. Eu estava criando minha própria definição de sucesso. O choque veio quando, anos depois, meus pais apareceram na minha porta. Eu já estava bem estabelecido na minha carreira. Embora sentisse que o passado ainda pesava, algo dentro de mim queria saber o motivo da visita deles. Eles haviam descoberto meu sucesso online. Depois de uma pesquisa, contrataram um detetive particular para me localizar. Quando meu pai me disse, com um tom arrependido, que se arrependeram de como me trataram, fiquei em choque. Eles disseram que queriam recomeçar, pedir desculpas e tentar uma nova relação comigo. No entanto, minha dúvida foi imediata. Eu sentia que, por tudo o que aconteceu, e especialmente pelo modo como minha vida foi tratada, não seria fácil confiar novamente neles. Eles nunca haviam me procurado até agora, nem quando estava mais vulnerável. Eles me procuraram porque, de repente, viram em mim um sucesso. O pior veio quando, depois de conversar com minha prima Gigi, fiquei sabendo que Derek, meu irmão, estava em reabilitação por problemas com vícios. Ele havia sido expulso da faculdade, depois de enviar um e-mail obsceno para o reitor. Ele não tinha superado as expectativas altas dos pais. Em algum momento, a pressão explodiu de forma destrutiva. Foi nesse momento que percebi a gravidade de tudo o que aconteceu. Meus pais estavam escondendo isso de mim, tentando manter uma fachada. Eu não era apenas o filho falhado, mas também a peça que faltava para restaurar a imagem da família. Fui sincero com meus pais, quando percebi que tudo estava sendo feito mais para benefício deles do que para minha própria recuperação emocional. Tomei a decisão mais difícil de minha vida. Cortei definitivamente os laços com eles. Nunca mais conversei com eles depois disso. Não podia mais me permitir ser manipulado pela ideia de que o sucesso deles, de alguma forma, também seria meu sucesso. Eu tinha criado a minha própria versão de felicidade e sucesso. Eu não queria que mais ninguém controlasse o que eu deveria fazer da minha vida. Deixe nos comentários o que você achou da história e se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.